sexta semana da Páscoa, nós temos como evangelho indicado para este dia o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Irmã querida, querido irmão, em nosso Senhor Jesus Cristo, que bom podermos nos encontrar através das redes sociais para refletir de maneira simples o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, indicado para esta terça-feira da sexta semana da Páscoa. Nós temos neste pequenino trecho do Santo Evangelho Jesus falando de sua volta, do seu retorno para junto do Pai. Como todos nós sabemos, um dia Deus nos enviou o seu Filho Jesus. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, ser um entre nós, caminhar com os homens e as mulheres. Caminhou, buscou em tudo fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, buscando fazer coisas boas. Nós desconhecemos uma só passagem nos Santos Evangelhos que mostre Jesus fazendo o mal. Vamos encontrar muitas, e não são poucas, Jesus sempre buscando fazer coisas boas para com todos nós, seus irmãos e irmãs. No entanto, estas coisas boas, estes bons sinais realizados pelo Filho de Deus, não agradou a muitos e muitas. Sempre fico meio triste e acredito que você que nos escuta também, como é que uma pessoa procura, e assim como Jesus procurou
fazer o bem e não conseguiu agradar a todos e todas. Mas não só aconteceu com Jesus. Tente, e nós devemos tentar, caminhar fazendo o bem, fazendo coisas boas. Quem foi que disse que nós vamos agradar a todos e todas, mesmo procurando fazer coisas boas? Quantos homens e mulheres tiveram, assim como Jesus, suas vidas ceifadas, incompreendidos, não aceitos, por justamente buscar fazer coisas boas, coisas agradáveis a Deus e aos homens. Não é fácil para nós, como foi para alguns no tempo de Jesus, compreender essa realidade. Mas o bem feito, realizado por Jesus, não aprovado por muitos e muitas, este bem não foi esquecido, deixado de lado pelo próprio Deus. Deus recompensa o seu filho. E recompensa o seu filho em que sentido? Fazendo com que ele não permanecesse morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitasse, subisse aos céus e sentasse à sua direita. É isto que Jesus nos fala neste pequeno trecho do Santo Evangelho, da sua volta para junto do Pai, para junto de Deus. E ele fala que é necessário esta sua volta para que uma outra promessa pudesse ser cumprida: o envio do defensor, o envio do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que nós aprendemos já no início da nossa catequese, que o nosso Deus é um só, em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então agora, com a sua volta, com o seu retorno para junto do Pai, o Pai e o Filho nos enviam Deus Espírito Santo e nos enviam como o nosso defensor, o nosso advogado, aquele que de um outro jeito, de uma outra maneira, irá continuar caminhando com todos nós, Deus Espírito Santo. O Evangelho ainda nos traz três coisas, dizendo o seguinte: e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim.
a luz veio ao mundo, mas esta luz não foi acolhida como deveria. Muitos deixaram de acreditar. O mundo, aqui simbolizado, nos homens e nas mulheres, muitos homens, muitas mulheres não acreditaram, não acolheram o Filho de Deus. Em nossos dias, ele continua não sendo acolhido por muitos e muitas. Quantos são os que não acreditam em Jesus? Claro, merecem todo o nosso respeito, devemos respeitá-los. No entanto, muitos não acreditam e nunca irão acreditar. A justiça, porque vou para o Pai. É um Pai justo. Eu vou para o Pai. O mundo pode não ter reconhecido. Muito aqui, o mundo, no sentido das pessoas, pessoas concretas, homens e mulheres. O mundo não reconheceu, mas da parte de Deus, totalmente o contrário. Então eu volto para aquele que aprovou, que reconheceu toda a missão cumprida, realizada entre os homens e as mulheres, de modo que já não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então não foram os homens e as mulheres aqui representados pelo mundo que condenaram Jesus, julgaram Jesus, e sim o contrário. Aqueles que não acolheram, que não aprovaram, e aqui simbolizados pelo mundo, estes sim e estas, quer dizer, o mundo é que foi julgado, que continua sendo julgado. Que você, meu irmão, minha irmã, que o Padre, que todos nós possamos, em meio a este mundo, nós caminhamos com os pés na realidade, com os pés no mundo, com tudo o que tem de coisas boas, mas também de coisas ruins. Então, que nós não sejamos como aqueles e aquelas que não acolheram, que rejeitaram Jesus, rejeitaram a luz, preferindo as trevas. Ele um dia nos falou: o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, o meu reino, eu estou caminhando por aqui, andando com os homens e as mulheres, evangelizando, mas o meu reino não é deste mundo, Ele tinha consciência que o ponto final de tudo se encontrava, quer dizer, estava no Pai. Do Pai ele saiu, para o Pai retornou.
mês de maio, mês dedicado à Virgem Maria, a Mãe do Rosário, nossa padroeira. Rezemos todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Mãe de Deus e nossa querida padroeira, rogai por nós. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira para todos. Amém.